Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos adentrar em outro tema muito relevante, muito importante para o estudo do direito constitucional e para o estudo do direito como um todo. Hoje nós vamos falar sobre o controle de constitucionalidade. Após nós termos esmiuçado as características da Constituição, após termos classificado as constituições e as normas constitucionais, após termos estudado os efeitos das normas constitucionais e termos estudado o poder constituinte, é indispensável que nós tratemos sobre um tema muito relevante, que é o tema do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, sem sombra de dúvidas, é uma das matérias mais relevantes do direito constitucional e do direito como um todo. Afinal de contas, o controle de constitucionalidade é o principal instrumento de garantia da rigidez, da força normativa, da superioridade hierárquica das normas constitucionais. É um importante instrumento voltado para a proteção do papel que a Constituição desenvolve no ordenamento jurídico e tem por objetivo impedir que a Constituição ela seja destituída do seu papel e da sua força normativa. Quando nós falamos de controle de constitucionalidade, nós estamos falando de um conjunto de normas constitucionais que tem por objetivo disciplinar e regulamentar alguns instrumentos que estão destinados a proteger a força normativa da Constituição. Alguns instrumentos e mecanismos previstos no ordenamento jurídico que têm como principal objetivo impedir que normas contrárias à Constituição ingressem ou permaneçam vigendo na mesma ordem jurídica, colocando em risco a sistematicidade, a unidade e a harmonia do ordenamento jurídico. Para que nós possamos falar em controle de constitucionalidade, é necessário que façamos uma volta histórica. É importante que nós compreendamos como surge o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele vai surgir enquanto importante mecanismo de proteção do texto constitucional no início do século XIX, em especial após o advento da primeira Constituição escrita, que é a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. A partir do advento da primeira Constituição escrita e a partir do momento em que se reconheceu que as normas constitucionais, por serem dotadas de fundamentalidade, de essencialidade e de força normativa, chegou-se à conclusão de que não era possível admitir que normas e atos normativos contrários à Constituição pudessem produzir os seus efeitos. E em 1803 para 1804, nos Estados Unidos da América, vai ser julgado pela Suprema Corte norte-americana um caso emblemático, o caso Marbury versus Madison. Este caso se tornou um paradigma na história do controle de constitucionalidade, pois pela primeira vez na história da humanidade, uma Corte Constitucional estabeleceu de forma clara, de forma precisa, que nenhuma norma jurídica e nenhum ato normativo podem ser considerados válidos e dotados de eficácia se eles forem contrários ao texto constitucional. Quando do julgamento do caso Marbury versus Madison, a Suprema Corte norte-americana ainda estabeleceu outra premissa importante. A premissa segundo a qual todo e qualquer juízo, ao julgar um caso concreto, se ele se deparar com uma norma ou um ato normativo contrário à Constituição, ele tem o dever de deixar de aplicar aquela lei ou aquele ato normativo por eles serem inconstitucionais. A partir deste famoso caso, deste principal paradigma, desenvolveu no mundo
nos vários estados constitucionais existentes, os sistemas de controle de constitucionalidade, justamente objetivando preservar o texto constitucional. Para que nós possamos falar sobre controle de constitucionalidade, é importante que nós compreendamos que o controle de constitucionalidade ele está sujeito a alguns pressupostos. É necessário que eu tenha alguns requisitos e algumas características naquela ordem constitucional para que ele possa existir. E quais seriam esses requisitos, quais seriam esses pressupostos necessários para a realização do controle de constitucionalidade? O primeiro deles, pessoal, é o reconhecimento da força normativa da Constituição. Não há como se falar em controle de constitucionalidade se não partirmos do pressuposto que as normas constitucionais, elas são normas jurídicas, dotadas de força normativa, dotadas de imperatividade, razão pela qual elas não podem ser compreendidas como uma mera declaração política, como um conjunto de intenções políticas. A partir do momento que eu reconheço que as normas constitucionais, elas são dotadas de força normativa, eu não posso deixar de reconhecer que elas têm que ser observadas, que elas têm que ser cumpridas e que seus preceitos têm que ser aplicados na realidade social. Afinal de contas, elas não podem ser vislumbradas apenas como um conjunto de intenções, como um conjunto de aspirações de um povo. Não. Elas são normas jurídicas, dotadas de imperatividade, dotadas de força normativa, que estabelecem comandos, que estabelecem direitos e obrigações, que estabelecem competências e, portanto, elas têm que ser seguidas, elas têm que ser cumpridas, elas têm que ser observadas. Além do reconhecimento da força normativa da Constituição, é necessário que se reconheça a superioridade hierárquica ou a supremacia normativa das normas constitucionais. Partindo do pressuposto que as normas constitucionais são dotadas de essencialidade, são dotadas de fundamentalidade e que elas são o centro axiológico normativo de uma ordem jurídica, eu tenho que reconhecer que as normas constitucionais, elas estão em um nível hierárquico superior às demais normas jurídicas que integram o ordenamento jurídico. Justamente para, ao criar este critério hierárquico, estabelecer um mecanismo de definição de resolução de conflitos. Uma vez que quando eu estiver diante de um conflito entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional, em razão do critério hierárquico, deverá prevalecer os preceitos, deverão prevalecer os comandos contidos na norma constitucional. Ou seja, o reconhecimento da superioridade hierárquica, ele permite a criação de um critério de resolução de conflitos, de normas no tempo e no espaço. A partir do momento que, se eu reconheço que as normas constitucionais são superiores hierarquicamente, que todas as demais normas jurídicas e atos normativos de uma ordem jurídica têm que buscar nelas o seu fundamento de validade, porque ali estão as decisões políticas fundamentais de um povo, porque ali eu tenho decisões elementares e fundamentais, eu vou chegar à conclusão de que, neste conflito, deverão prevalecer as normas constitucionais. Isso significa que normas infraconstitucionais, aquelas normas e atos normativos que estão abaixo da Constituição, sob uma perspectiva hierárquica, elas serão consideradas inconstitucionais se elas contrariarem aquilo que está estabelecido no texto constitucional. E isso é muito importante sobre a lógica de preservação do texto constitucional, pois percebam bem que eu vou submeter e vou condicionar a validade de todas as normas jurídicas e atos normativos de um ordenamento jurídico à sua observância, à sua compatibilidade com o texto constitucional.
Isso obriga que todas as normas e atos normativos da Constituição busquem seu fundamento de validade no texto constitucional e gravitem em torno da Constituição. Daí porque nós falarmos ser a Constituição o centro axiológico normativo da ordem jurídica brasileira. Percebam bem, e não só da brasileira, da ordem jurídica mundial. Todo Estado que é constituído a partir de uma Constituição, ele deve ter a Constituição como seu centro axiológico normativo, inclusive como forma de garantir a unidade, a harmonia e a sistematicidade do ordenamento jurídico. Aqui cumpre observar que esse reconhecimento da superioridade hierárquica das normas constitucionais está diretamente atrelado à ideia de que nós temos que estar diante de uma Constituição rígida ou Aqui é importante destacar que esse reconhecimento da superioridade hierárquica das normas constitucionais está diretamente relacionado ao reconhecimento de que eu tenho que estar diante de uma Constituição que preveja um procedimento diferenciado para a alteração de suas normas constitucionais. Ou seja, eu preciso estar diante de uma Constituição escrita e uma Constituição rígida, uma Constituição cujas normas constitucionais prevejam um procedimento diferenciado, um procedimento especial, um procedimento específico para a alteração das suas normas. Porque se assim não for, não tem como eu imaginar a existência da superioridade hierárquica das normas constitucionais. Dificilmente eu conseguirei fazer um controle de constitucionalidade diante de uma Constituição que seja flexível, que seja não escrita, em que pese a experiência inglesa indicar esta possibilidade. Mas, de fato, nós temos aí esta relação entre o reconhecimento da superioridade hierárquica e uma rigidez constitucional que pode decorrer ou de uma questão da tradição, como acontece com o povo inglês, ou de uma questão formal, que é a previsão no próprio texto constitucional de um procedimento diferenciado, de um procedimento específico para alteração e modificação das normas constitucionais. Além desses dois requisitos, é também necessário prever ou reconhecer a existência de um órgão constitucional competente para a realização do controle de constitucionalidade. Percebam bem que eu tenho que atribuir a um determinado órgão a competência para poder fazer esta análise, esta verificação da compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais e, consequentemente, definir, diante de um possível conflito entre aquelas normas, qual delas irá prevalecer. Quando nós falamos do reconhecimento de um órgão competente para realizar o controle de constitucionalidade, é importante que nós já destaquemos de antemão que hoje no mundo nós temos dois grandes sistemas de controle de constitucionalidade. Um sistema que é conhecido por ser o sistema de controle concentrado, no qual o controle de constitucionalidade é reservado, é competência exclusiva de um único órgão, de um órgão de cúpula, normalmente a Corte Constitucional, mas também existem sistemas de controle de constitucionalidade no mundo que são conhecidos por serem uns sistemas difusos, ou seja, nestes sistemas, todo e qualquer juízo, ao julgar um caso concreto, por ser dotado de jurisdição de constitucionalidade, ele pode realizar o controle de constitucionalidade. Ele pode aferir, ele pode analisar a compatibilidade da norma infraconstitucional com a norma constitucional. No caso, por exemplo, do direito brasileiro, e nós aprofundaremos essa discussão, nós temos um sistema híbrido. No caso do direito brasileiro, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade que conjuga elementos do sistema concentrado com elementos do sistema difuso, razão pela qual o nosso sistema pode ser classificado como um sistema híbrido. No direito brasileiro, tanto o Supremo Tribunal Federal, enquanto Corte Constitucional, quanto os juízos
dotados de jurisdição de constitucionalidade, podem realizar o controle de constitucionalidade. E a importância de reconhecer e de atribuir a um órgão ou a alguns órgãos esta competência é porque eu preciso saber quem tem legitimidade, quem terá a competência para fazer esta análise, esta aferição da compatibilidade das normas infraconstitucionais com as normas constitucionais. E há uma outra questão que precisa ser ponderada. No direito brasileiro, assim como em outros ordenamentos jurídicos, o controle de constitucionalidade ele não acontece apenas na perspectiva do Poder Judiciário. Não são apenas os órgãos jurisdicionais que detêm competência para realizar o controle de constitucionalidade. Nós temos a possibilidade no direito brasileiro, assim como em outros estados, da realização de um controle de constitucionalidade político, a ser realizado, por exemplo, no âmbito do legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, que, quando da tramitação de propostas legislativas, poderão verificar a compatibilidade daquela proposta legislativa e de seus dispositivos com o texto constitucional, inclusive na realização daquele tão famoso efeito de bloqueio, com o intuito de impedir que ingressem na ordem jurídica brasileira normas contrárias à Constituição. Da mesma forma, não podemos esquecer que o chefe do executivo, seja ele o presidente, seja ele o governador, seja ele o prefeito, eles têm o poder para a competência e o poder para vetar propostas legislativas inconstitucionais, em um verdadeiro controle político preventivo de constitucionalidade, o que mostra e o que aponta que o nosso sistema de controle de constitucionalidade é um sistema complexo, é um sistema que prevê vários mecanismos justamente com o intuito de proteger, de preservar, de assegurar a superioridade hierárquica e a força normativa da Constituição. Proteger as decisões políticas fundamentais no âmbito do Estado brasileiro, que estão materializadas no texto constitucional. Além da previsão da existência de um órgão dotado de competência para realizar o controle de constitucionalidade, é necessário que haja uma sanção, que haja uma consequência para aqueles casos em que for identificada a incompatibilidade de uma norma infraconstitucional ou de um ato normativo com uma norma constitucional. De nada adiantaria que eu tivesse tribunais realizando este controle de constitucionalidade se eles não pudessem extrair desta análise uma consequência. De nada adiantaria dizer, olha, esta norma é inconstitucional, olha, este ato normativo é inconstitucional, se ele não for suprimido, se ele não for extirpado da ordem jurídica. Atos inconstitucionais não podem produzir os seus efeitos, uma vez que não são compatíveis com as decisões políticas fundamentais de um povo que estão esculpidas no texto constitucional. Atos inconstitucionais não podem ser válidos, uma vez que incompatíveis com a Constituição. Desta forma, quando o órgão competente identificar a existência de uma norma infraconstitucional contrária ao texto constitucional, é dever deste órgão promover a declaração de inconstitucionalidade desta norma e impedir que ela ingresse no ordenamento jurídico, no caso do controle preventivo de constitucionalidade, que é feito pelo Legislativo e pelo Executivo, ou suprimir, extirpar aquela norma jurídica ou ato normativo da ordem jurídica, quando nós estivermos diante do controle repressivo de constitucionalidade, que é realizado pelo Poder Judiciário. O importante é que aquela norma não produza efeitos jurídicos. O importante é que eu reconheça que aquela norma, por ser inconstitucional, ela não é válida, ela não pode produzir efeitos, ela não pode permanecer vigendo na ordem jurídica, sob pena de comprometer toda a harmonia, toda a sistematicidade, toda a organicidade da ordem jurídica como um todo. Percebam bem que o controle de constitucionalidade
é um dos instrumentos mais relevantes previstos pela própria Constituição. O constituinte originário, quando elabora o texto constitucional, ele insere neste texto constitucional um conjunto de instrumentos jurídicos, de mecanismos voltados para a preservação da própria Constituição, para a garantia da rigidez e da força normativa das normas constitucionais. Nós não podemos deixar de perceber que toda e qualquer norma jurídica, todo e qualquer ato normativo, ele só é produzido, ele só se torna integrante da ordem jurídica de um Estado a partir do momento em que ele é elaborado, a partir do momento em que ele é concretizado, tendo como parâmetro e estrita observância aos preceitos constitucionais. Tanto é assim que atos praticados por quem não detém competência, segundo normas constitucionais, são atos inconstitucionais, por vício de competência. Atos que são produzidos, que são praticados sem a observância do procedimento exigido pela Constituição, são atos inconstitucionais por vício no seu procedimento. Atos cujo conteúdo contraria garantias constitucionais, contraria o conteúdo de normas constitucionais, são inconstitucionais porque contrariam o texto constitucional. Então percebam vocês que ali nós temos os 4 pressupostos, ou os 4 requisitos para que exista o controle de constitucionalidade no âmbito de um Estado. Sem o reconhecimento da força normativa da Constituição, da superioridade hierárquica das normas constitucionais, do reconhecimento e atribuição de competência a um órgão ou a alguns órgãos da competência para realizar o controle de constitucionalidade, e sem a atribuição de uma sanção, de uma consequência jurídica para os casos em que a inconstitucionalidade for verificada, não há como nós dizermos, não há como nós sustentarmos a existência do controle de constitucionalidade. Tanto é assim que, como disse a vocês, a primeira vez que nós tivemos um controle de constitucionalidade reconhecido como importante mecanismo e instrumento de preservação do texto constitucional foi em 1804, no julgamento do caso Merbel versus Madison. Logo após o advento da primeira Constituição escrita no mundo. Dali em diante, todos os demais estados que se constituíram a partir de uma Constituição prevêem em seu texto constitucional este procedimento para a realização do controle de constitucionalidade. E percebam bem que o Instituto do Controle de Constitucionalidade está diretamente relacionado a esta análise de compatibilidade das normas e atos normativos infraconstitucionais com as normas constitucionais. Sempre a partir de um critério hierárquico, que dá primazia, que dá precedência às normas constitucionais em detrimento das normas infraconstitucionais e dos atos normativos infraconstitucionais. Agora que nós conhecemos o controle de constitucionalidade, agora que nós sabemos quais são os seus pressupostos, agora que nós sabemos qual é a sua importância, nós vamos compreender na nossa próxima aula sobre o que é a inconstitucionalidade e como a inconstitucionalidade pode ser classificada. Desejo a todos excelentes estudos, ótimas reflexões e um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.